Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2010 para o segundo semestre da FATEC. Eu vou fazer agora a questão número 30. A questão diz assim: o eco é um fenômeno sonoro que ocorre quando o som reflete num obstáculo e é percebido pelo ouvido humano depois de um intervalo de tempo de 0,10 segundos. Júlia, Mariana e Henrico estão brincando em frente a um obstáculo que se encontra distanciados conforme a figura a seguir. Estando eles não alinhados e considerando a velocidade do som no ar de 340 metros por segundo, quando Henrico emite um som, o eco pode ser escutado perfeitamente apenas por... Então, ele falou aqui de percepção auditiva. O que acontece? Quando a gente fala em som, né, principalmente o som ouvido pelo ser humano, a gente trata do som audível. O som audível ele é considerado como aquelas ondas que consigam sensibilizar o ouvido humano. E elas compreendem, né, uma frequência de 20 a 20 mil Hz, em média, dependendo de uma série de fatores, inclusive até da capacidade auditiva da pessoa. Tá? Abaixo da frequência mínima, esse som é chamado de infrassom, e acima dessa frequência é chamada de ultrassom. Beleza? A velocidade do som também ela vai depender de vários fatores, como, por exemplo, a pressão e a temperatura, né? A pressão atmosférica e a temperatura em que se encontra. Normalmente, a gente considera que o som ao nível do mar, ou seja, a pressão de 1 atm, e a uma temperatura de 20 graus Celsius, ela tem a velocidade de 340 metros por segundo. Beleza? A percepção auditiva ela é definida como a capacidade para receber e interpretar as informações que chegam aos ouvidos através daquela frequência transmitida pelo ar, né? E chegando aos nossos ouvidos. O curioso é o seguinte: quando o som entra no canal auditivo, passa pelo tímpano, passa pelo bibo e estribo e a bigorna, vai passando pela cóclea e vai para o nervo auditivo, todo esse caminho aqui demora em média 0,1 segundo para você perceber o som, beleza? Então, o problema, ele está falando o seguinte: se a percepção, né, se a gente considerar, vamos botar aqui como dados, se a gente considerar a percepção sonora dos três igual a 0,1 segundo e que a velocidade do som é de 340 metros por segundo, né? Como ele está falando em eco, quando o Henrico ele emitiu o som bateu aqui e voltou. Então, presta atenção, se a gente considerar a velocidade do som constante, a gente pode escrever que velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, o espaço que o som vai percorrer vai ser a velocidade pelo tempo. Então, ΔS vai ser igual a 340 vezes 0,1, ou seja, a variação de espaço foi de 34 metros. E aí, para se ouvir o eco, somente as pessoas que estariam acima desses 34 metros, eles ouviriam o eco. Então, pensa comigo, o eco é o caminho percorrido pelo som na ida e na volta. 34 metros é, na verdade, o quê? 17 metros de ida mais 17 metros de volta. Então,
quando a percepção do eco, ela vai estar exatamente na distância de 17 metros. Entendeu? Né? 17 metros. E aí a gente vê o seguinte, que o Henrico está numa distância de 18 metros e a Júlia numa distância de 20 metros. Então, a gente pode afirmar que Mariana não vai ouvir o eco, porque ela está a 15 metros, certo? Mas o Henrico e a Júlia, sim. Então, isso vai me dar a letra E, pois somente Henrico e Júlia ouvirão o eco. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.